Shalom, igreja. Estamos aqui para ver o que o papai quer falar conosco, amém? Vamos abrir nossa Bíblia lá no livro de Marcos, capítulo 3. Versos 20 a 26. Marcos 3, 20 a 26. Amém? A palavra de Deus diz assim: Então Jesus foi para casa, e outra vez se ajuntou uma multidão, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para prendê-lo, porque diziam: está fora de si. Os escribas que tinham vindo de Jerusalém diziam: ele está possuído de Beelzebul. Ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Então, convocando-os, Jesus lhe disse, por meio de parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não poderá subsistir. Versículo 26. Se Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir. É o seu fim. Amém? Podeis assentar. Palavra muito forte. E um grande ensino que o Senhor nos dá através dessa palavra que Ele deu aqui. Ele estava sendo criticado até pela sua própria família. Ele veio realizar uma missão que Deus tinha dado para ele. Todo poder, toda autoridade estava sobre ele. E ele estava exatamente para fazer a vontade do Pai. Mas os próprios de casa não sabiam reconhecer a grandeza da missão dele aqui na terra. E a palavra que ele se refere, que uma casa dividida não pode subsistir, eu quero trazer isso para a nossa vivência familiar, hoje é o culto da família, né? Então eu quero aqui, se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Eu quero aplicar esse versículo aqui, a gente vai usar essa divisão, não só familiar, mas ministerial, no trabalho, onde quer que esteja funcionando, alguma instituição, alguma coisa que estiver funcionando, tem que ter unidade. Essa unidade começa pela nossa casa, amém? Se nós casamos, estamos apaixonados, nós sonhamos, queremos constituir uma família, nós estamos no planejamento para algo muito grande, é um projeto grande que nós começamos a elaborar, a sonhar, não só para, eu vou casar para ficar contigo, não, vamos casar, vamos ter uma família, começamos a sonhar. E para isso, para nós casarmos, nós estamos em unidade, é ou não é? Estamos unidos em amor, com um propósito de casarmos, constituirmos família, crescermos e multiplicarmos conforme nos ensina a palavra de Deus. Essa palavra é muito bem aplicada aqui. Se a nossa casa se dividir, de repente nós sonhamos, projetamos, estamos trabalhando em conjunto para que aquilo aconteça. Casamos apaixonados, totalmente amando o outro, sonhando e executando cada nosso sonho. E o tempo vai passando e isso tem que ser alimentado dia por dia, esse sonho, esse projeto, as realizações da nossa vida. Mas infelizmente, como toda casa, toda família é atacada por Satanás, ele se levanta para trazer a divisão dentro das nossas casas, no meio das nossas famílias, para frustrar aquele plano que é um projeto de Deus, que é a família. Começa primeiro lá no inferno, aquele projeto do inferno de Satanás: eu vou acabar com essa família, estão sonhando que vão crescer, vão multiplicar conforme Deus mandou, eu vou entrar lá e vou bagunçar. E aí é que entra, amados, a palavra que nós preparamos hoje, a nossa unidade. Nós temos que nos unir. Como cristãos, como servos de Deus, nós conhecemos a palavra.
Nós sabemos que nós não lutamos contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades. E nós temos que estar alertas em nossa casa. Toda família passa por lutas. Nós não somos iguais, nós somos diferentes. Pessoas que vêm de uma criação, a gente sempre fala sobre isso. Quando a gente se une do jeito que a gente é. Um monte de defeito que nós temos, nós não somos perfeitos, somos imperfeitos. E temos que estar esperto para quê? Para tentar nos adaptarmos para que aquele projeto, aquele sonho que nós tanto alimentamos quando estamos apaixonados ali, ele subsista. Ele não venha a ser dividido porque eu sou diferente do meu cônjuge. Nós somos diferentes, nós temos que aprender isso. Nós nunca vamos ser iguais. São pessoas diferentes, com o mesmo sonho, com o mesmo objetivo. O que nós precisamos é nos adaptarmos, nos entendermos com um único propósito. Por quê? Porque Deus se move em propósito. Quando nós deixamos que Deus mova o propósito que Ele tem para nós, se nós apresentarmos a Deus os nossos propósitos, Ele vai vir e vai realizar cada um deles. Mas desde que não haja divisão. Porque um reino dividido não subsiste. E é algo incrível que nós vamos aprendendo dia após dia no casamento, construindo, como eu diria, tijolo por tijolo, num relacionamento. Né? Quando nós não conhecemos a palavra de Deus, nós não sabemos que todos os dias nós estamos enfrentando Satanás na nossa casa, na nossa vida. Onde nós estivermos, ele está sempre pelejando contra a nossa vida, tentando destruir os nossos sonhos e os sonhos de Deus para a nossa vida, para que nós sejamos felizes. Então, nós precisamos entender, né? Entender que aqueles nossos sonhos têm que ser apresentados a Deus todos os dias. Sim, eu estou sonhando isso. E tentar entender o nosso cônjuge. Todos nós, não existe um casamento perfeito aqui. Eu gosto do preto, ele gosta do preto, eu gosto disso, ele gosta... Não existe, nós somos totalmente diferentes, mas nós temos um sonho. E esse sonho precisa ser apresentado a Deus. Nós precisamos amar o nosso cônjuge, a nossa família do jeito que é, compreendendo que nós não somos iguais, mas nós temos o mesmo objetivo, nós temos algo que está ali sendo preparado há muito tempo para que isso venha se realizar. Então, o que é unidade? É uma ação coletiva, é quando pessoas diversas agem juntos com coesão e integração como corpo, onde cada pessoa tem sua importância e trabalha em função de um todo. Significa alinhar pensamentos e propósitos, deixando de lado o eu para focar no nós e no objetivo maior. Não é o que eu quero, é o que nós queremos. E aí nós temos que deixar o nosso eu de lado, a nossa vontade de lado, unir com o outro para que aquele objetivo seja alcançado. O que acontece muito quando a gente casa sem experiência nenhuma, que é o eu quero isso, eu quero aquilo, esquece de haver a concordância, porque a concordância já traz a unidade. E aí te deixa prevalecer o meu eu, a minha vontade, porque eu sou assim, sempre fui assim, tem que ser assim, tu tem que me aceitar do jeito que eu sou. Não, gente, nós temos que pensar no coletivo e no maior. Amém? Nós temos que estar em unidade para que a gente alcance aquilo. Superar a diferença. A unidade não significa ser igual, mas harmonizar as diferenças em prol de um ideal. Como um só rebanho, no caso espiritual, um só rebanho em Cristo, que a gente vai falar sobre a igreja também. Então, a unidade é a qualidade ou o estado de ser um ou único, né? E a chave da unidade, o mais importante para o sucesso em todas as horas de nossa vida, lá em Amós 3:3 fala: como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? É uma das coisas que mais traz crise no casamento, é falta de acordo. Porque eu penso assim, o outro pensa assim. Vamos pensar junto para que o nosso objetivo seja alcançado, para que haja concordância, para que aquilo que nós sonhamos quando estamos apaixonados venha a ser realizado. É tão lindo quando a gente casa apaixonado, né, Adri? Carlos.
É muito lindo, a gente sonha, né, filha? Ter muitos filhos, vamos comprar uma casa, vamos crescer juntos, vamos ter muitos filhos, ter um ministério grande. São os sonhos que têm que ser alimentados em unidade todos os dias. Não pode haver discordância. Esse sonho, minha filha, tem que ser alimentado, é apresentado a Deus. Vamos apresentar nossas casas todos os dias para Deus, para que Ele venha fortalecer, para que a gente não perca o foco, para que a gente não saia daquela direção que Deus estabeleceu para cada um de nós. E o maior erro que nós cometemos, mesmo conhecendo a palavra de Deus, é nós queremos fazer a nossa vontade, a vontade da nossa carne, o nosso eu prevalecendo, o nosso egoísmo falando mais alto do que aquele sonho maior, nosso objetivo maior. E muitos casamentos se frustram pelo meio do caminho por causa disso, né? E quando a gente casa, já conhecendo a palavra de Deus, fica muito mais fácil nós chegarmos até o final desse sonho, desse projeto, né? Através dessa harmonia. Então, quando nós temos um propósito, nós temos que nos unir para que esse propósito seja um sucesso. Então, o sucesso do casamento, família e igreja depende disso, né? Lá em Salmo 133, verso 1 e 3, fala assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre as barbas e barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como orvalho de Hermon, e como os que desce, e o que desce sobre o monte de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém? Apoio mútuo. Amados, um casamento, a gente passa por muitas crises. Às vezes é falta de dinheiro, um desemprego, uma enfermidade, seja lá o que for. Mas quando há unidade, um apoia o outro. Ah, estou desempregado, só tem isso aqui para a gente comer. Glória a Deus, vamos agradecer porque tem isso aqui para comer. E muitas vezes a mulher fica com raiva do homem. Só isso, na minha casa eu não comia isso. Mas agora tu vai comer, criatura, porque é o que tem na mesa. Sejamos gratos. Em tudo nós temos que ser gratos, porque casamento não é só um mar de rosa. Você estruturar uma família vai ter tempos difíceis, mas é através da dificuldade que nos fortalecemos mais e mais, né? Ah, hoje não tem café, faz um chá, criatura. Faz um chazinho, o café está caro, vai lá, teu marido está desempregado, faltou dinheiro, dá teu jeito, mas vamos lá, vamos ser felizes tomando chazinho. Aquilo que tem na mesa, vamos agradecer a Deus. Porque muitas vezes, no meio da dificuldade, muitos casamentos naufragam. Ah, eu casei contigo, tu tem que me sustentar, te vira, negão. Não, não é assim não. Vamos juntos vencer dificuldades, vamos juntos orar para que Deus venha abençoar, porque onde há unidade, Deus opera a bênção. Amém? Então nós não temos que ser assim, não, só vou amar quando tiver dinheiro. No momento da dificuldade, da escassez, eu começo a exigir. Ah, tu tirou eu da casa do meu pai para passar necessidade? Não, criatura. Eu tirei da casa do teu pai para te fazer feliz, e não é só quando tem dinheiro, não, é na dificuldade também. Quantos casamentos na dificuldade? Eu acho que todo mundo aqui já passou por um momento de dificuldade. E o segredo está em vocês se apoiarem mutuamente. É só o momento da dificuldade. Deus vai abrir porta, Deus vai prosperar, Deus vai derramar, Deus vai abençoar se houver unidade. Mas se começar com divisão, Deus jamais vai operar. Deus não opera em casa dividida. Então, estamos em dificuldade, vamos passar juntos em dificuldade, louvando a Deus, dando glória a Deus por aquele momento. Porque na dificuldade que nós nos fortalecemos, é através da dificuldade que nós mostramos a Deus que nós confiamos nele. Nós temos fé de que é só um momento, vai passar. Eu me lembro quando nós nos apaixonamos, eu e meu esposo, a gente queria casar, mas ficar junto, a gente não tinha dinheiro, ele ganhava um salário mínimo, eu também era vendedora. A gente procurava uma casinha daquela bem simples, lá na beira do rio, a gente queria morar lá, a gente queria casar e ser feliz. Mas Deus foi mais generoso conosco. Mas são sonhos que, mesmo pequeno, a gente sonha, a gente projeta junto um sonho para que Deus venha nos fazer felizes, para que Deus venha realizar aquilo que nós estamos planejando.
E Deus, quando nós somos fiéis no pouquinho, Ele nos coloca no muito, no grande. Ele vê o quanto nós queremos ficar juntos, o quanto nós queremos crescer. O casamento é algo muito grande para Deus. E Ele está nesse negócio, quando Ele vê que o teu coração tem um propósito para que você venha desenvolver uma família e coloca Ele ali como centro, como a coluna principal, Ele manda a bênção no momento certo. Eu lembro que nós casamos com muita dificuldade, nós fomos morar na casa da mãe dele. Andrade ganhava um salário mínimo e a gente começou com muita dificuldade, mas nós corremos atrás. Com 21 anos eu já tinha passado no concurso, uma estatal, e aí Deus começou a abençoar. Então, amados, aqueles que estão passando por crise, por dificuldade, mantenham a unidade. Mantenham a unidade. Do jeito que está difícil, mas Deus vai derramar a bênção dele. Porque as bênçãos de Deus vêm quando nós mostramos para Ele que nós confiamos nele, que a nossa confiança está nele, que nós sabemos que Ele é fiel, que Ele nunca vai nos abandonar. E devemos continuar ali, do jeito que Ele espera que nós fiquemos, em união, em unidade. Está difícil, está. Quantas vezes, na minha casa, antes de eu casar, não tinha, falei do café porque te viveu isso, não tinha, mas minha mãe preparava um chazinho. Chá de capim santo, né? Às vezes, a dificuldade estava grande, mas ela fazia um feijãozinho ali e era cheio de missionários na minha casa, todo dia tinha missionário. E a mamãe dizia, o papai dizia para a mamãe, coloca mais água no feijão que tem missionário que veio almoçar conosco. Casa de crente. Mas tinha unidade, tinha amor. Recebíamos bem aquelas pessoas e ali todo mundo comia junto. Na pobreza, mas todo mundo ali louvando a Deus, servindo a Deus, sempre buscando a confiança em Deus, né? Então, nós temos que ter o apoio mútuo, nós temos que ter harmonia e respeito, né? A unidade exige a capacidade de superar conflitos, perdoar e manter a paz, cultivando a convivência através de respeito mútuo e da comunicação eficaz. É na unidade familiar que os valores e princípios como honestidade, responsabilidade, tolerância e humildade são ensinados e tratados, transmitidos para gerações futuras, e o que contribui para a formação do caráter dos nossos filhos é a força coletiva. A união gera força, permitindo que a família como um todo supere desafios e alcance objetivos de forma mais eficaz que cada pessoa sozinha. A pessoa sozinha ela não vai muito longe. Nós precisamos estar em unidade, orando junto, buscando aquele que pode trazer solução juntos. Quando estamos só, o inimigo, quando ele nos isola, fica um bicudo para lá, outro bicudo para cá, é porque ele quer destruir. Não devemos jamais acusar o outro porque está passando por dificuldade. Vai passar, meu bem, a esposa, como uma boa esposa, tem que dizer, só um momento, Deus vai abrir as portas. Daqui a pouco vai ter dinheiro, daqui a pouco vai ter mantimento, daqui a pouco não vai mais faltar nada. Nada de murmurar, que Deus, no momento certo, Ele vai derramar o seu Shekinah. A importância da união familiar é o primeiro projeto de Deus para a humanidade, né? Antes da igreja, antes do governo e antes de qualquer outra instituição, Deus criou a família. Por isso, como eu falei agora há pouco, o inimigo sempre tenta atacar a unidade familiar, pois sabe que uma família dividida se torna fraca, mas uma família unida se torna uma fortaleza espiritual. É um dos pilares mais fortes que existe, é a família. Existem algumas situações que o menino vai, briga lá fora e a vizinha vem, né? Mas a mãe sempre defende o filho, embora depois vá chamar atenção, vai ensinar. Mas é família. Temos que estar ali, embora lá no secreto tu vá puxar a orelha e dizer que ele não deveria ter feito isso, porque não foi isso que ele aprendeu.
Mas lá, no público, ele é teu filho. Não menospreze se tiver alguém da tua casa desviado, fazendo aquilo que não deve fazer. Ame, do jeito que aquela pessoa é. Ore, que Deus vai restaurar. Isso é unidade. Amar a pessoa no estado que ela está. Amar a pessoa no momento da dificuldade. Incentivar, motivar para que essa pessoa mude. Ore para que Deus venha operar um milagre na vida dessas pessoas. Então, a família é um dos pilares fundamentais em tempos difíceis. Ela se torna mais essencial para superar desafios e manter a esperança acesa, né? Porque quando uma família se une, os laços se fortalecem e o amor renova, criando um ambiente seguro onde todos podem expressar suas emoções. Vocês já repararam, quando alguém adoece, todo mundo se move, né? Eu achei muito bonito na família do evangelista Andrade, a mãe dele teve Alzheimer, uma senhora já com 90 anos, ela faleceu com 96, mas ela passou 5 anos doente, né? E a coisa mais bonita que eu achei, a família dele é muito católica, mas vão à missa todo domingo, muito temente a Deus, muito unidos, né? Católico, apostólico, romanos, de ir para a missa todo domingo, e muito unidos. Então, os filhos e o cuidar da mãe, todos se juntaram, a coisa mais linda, né? Uma sobrinha dele, que é médica, pagava uma pessoa para cuidar de dia, né? Pagava durante a semana, todo dia aquela pessoa ficava de dia. De noite, cada noite era um filho diferente. Ia cuidar. E não é fácil cuidar de uma pessoa com Alzheimer, mas a família ali estava em um só propósito. Todo dia ele dava o banho nela, trocava a fralda dela, do jeito que ela cuidou deles, eles cuidaram dela. 5 anos. Quantos natais, quantos anos novos eu fiquei sem ele, porque a prioridade naquele momento era a mãe dele. E eles abriram mão de Natal, de Ano Novo. Agora que ele está passando Natal e Ano Novo conosco, mas muitas vezes, naqueles fogos de entrada de Ano Novo, ele estava lá, trocando fralda da mãe dele, dando banho, alimentando, até os últimos dias da vida dele. O que é propósito? Motivação central é aquilo que te motiva a focar seus esforços, um objetivo maior que você busca alcançar com prazer e dedicação. O plano de Deus, no contexto espiritual, é viver de acordo com a vontade de Deus, seguindo seus planos para a vida. Sem Deus, a vida não tem nenhum propósito. E sem um propósito, a vida não tem significado. A vida não tem relevância ou esperança. Rick Warren, né? Warren, a pronúncia do autor, né? Uma vida com propósito, né? Aqui a gente já vai trazer esse propósito para outras áreas. A gente vai trazer um pouco, eu vou trazer um pouco para as empresas e depois a gente vai aplicar dentro do ministério. Olha o que ele fala aqui, esse autor. Esse livro aqui é muito bom, vocês precisam ler. Sem Deus, a vida não tem nenhum propósito. E sem um propósito, a vida não tem significado. A vida não tem relevância ou esperança. Algo incrível. Sem Deus não tem propósito nenhum. Tudo nós dependemos do nosso Deus. E tudo, todos os nossos projetos, todos os nossos sonhos, toda a nossa vida se move através de Deus. Tudo é por Ele, para Ele, tudo é Ele. Então nossa casa, nossa família, nossos negócios, tudo é Ele. Tudo se move no propósito. Na vida secular também existe propósito, né? Aí não tem Deus, mas tem um propósito. Todas as instituições têm um propósito. Cada instituição tem um propósito. Uma coisa que eu acho interessante, eu te dou entrar no propósito da igreja. Onde eu trabalho no órgão do governo que realiza os programas do governador.
Para realizar os programas dele de governo, a nossa empresa entra e faz acontecer. Existe um propósito. Todos os programas de governo passam por nós. E nós fazemos acontecer. Cada um como um pedacinho do corpo que se move dentro daquela organização. E eu trouxe esse exemplo aqui porque sexta-feira agora foi a nossa confraternização. E a nossa presidente se emocionou, nos agradecendo, porque foi um sucesso tudo que nós realizamos este ano. O governador, através da nossa instituição, da nossa empresa, né, que é uma empresa do governo, realizou todos os projetos dele sociais através da nossa organização. E ela chorou ali nos parabenizando, porque cada pessoa, cada pecinha, cada setor participou para que o sucesso maior fosse alcançado. Vocês estão entendendo a unidade com propósito? Nós estávamos em unidade com propósito. O que é que me chama a atenção? Enquanto nós estávamos celebrando, eu estava me lembrando. Todos como um só corpo. Eu tenho um grupo de contadores que trabalham comigo. E cada setor, não é só pessoal, o pessoal operacional, não. São todos nós. O governo diz, eu vou distribuir não sei quantas toneladas de peixe ali. Nós corremos atrás, compramos os peixes. Olha que eu sou o fim da linha. Estou lá no fim da linha porque eu sou contadora. Eu só tenho que contabilizar tudo isso aqui lá no final. Mas a nossa presidente diz assim, eu preciso de pessoas para ir distribuir. Deus, posso contar? Pode. Quantas pessoas a senhora precisa? Tanto. Vão lá, 2 contadores. Bota meu nome também. Chega no outro setor, principalmente realizar a entrega dessas toneladas de peixe, ela vai precisar de cada pessoa, de cada setor, todo da organização. Até eu me coloco à disposição para entregar peixe, mas como eu já sou idosa, ele nunca deixa. Aí sempre vai alguém no meu lugar. Mas todos unidos num só propósito. Vocês estão entendendo a coisa, como funciona lá fora? E tem mais, isso não é tudo. O que mais me chamou a atenção, porque ela se emocionou lá, eu fiquei aqui pensando no nosso ministério. Eu fiquei pensando na nossa casa, na nossa família. Então, essa palavra aqui tem tudo a ver com isso. Um propósito na vida secular que move todo mundo com o único objetivo para que o propósito seja alcançado, um propósito maior. Todo mundo diferente, setor de contabilidade, financeiro, chefe do financeiro, chefe do RH, todo mundo, a turma que carrega o caminhão, a turma que carrega gelo, e nós estamos ali, é frutas, é legumes. Quando tem a feira agropecuária, que é a coisa mais linda, a nossa empresa está lá, realizando, e todo o nosso pessoal está lá. Tem 2 contadores que eu sempre libero, vai lá, vai ajudar. E esse pessoal que trabalha nisso, se acorda 3, 4 horas da manhã. Agora me pergunta, eles ficam chateados? Não fico. O governador precisa entregar não sei quantas toneladas e eu preciso de X pessoas. Ele me diz, pode contar comigo. Outro, conta comigo. E aí eu fico surpreso com esse povo no dia seguinte, alegre e satisfeito trabalhando, porque foi lá e realizou algo bem maior, que é o trabalho do nosso governador. E o melhor, a nossa presidente, ela que leva os louros, né? Quer dizer, ela atribui a nós, mas é o trabalho dela que vem através de nós. Ela é cabeça. Então, Deus estabelece cabeça na família, Deus estabelece cabeças nas instituições, Deus estabelece cabeças na igreja. Vamos trazer para o nosso lado ministerial. Nós temos o nosso presidente. Deus dá a visão para ele. Deus deu a visão para o apóstolo Tomé. Olha, uma grande obra nós vamos realizar. E Deus, ele sonhou para nós. O propósito cristão. Você foi formado, olha só o que é que diz. Você foi formado para ser parte da família de Deus. Somos chamados filhos de Deus. Seu plano imutável sempre foi nos adotar para a sua família, para a sua própria família, trazendo-nos
a si mesmo por meio de Jesus. O propósito cristão é viver de acordo com a vontade de Deus, buscando a salvação em Cristo, glorificando através de uma vida de amor, santidade e serviço, sendo o sal da terra, a luz do mundo, para transformar o mundo e crescer no reino de Deus. O que envolve uma jornada de fé, propósito divino e um chamado para refletir o caráter de Cristo. Deus ama cada um de nós, somos filhos. Somos parte da família de Deus. Ele nos alcançou, Ele nos libertou, Ele nos reuniu numa igreja, num ministério, e Ele tem um propósito. Ele tem um propósito com cada um de nós. Eu e o apóstolo Luiz, nós já vivemos coisas assim no ministério que nos deixam de queixo caído, criaturas. Se não fosse Deus, nós não estaríamos aqui. Pelo amor dele, fomos concebidos, planejados, ele nos ama, somos especiais demais para Deus. Cada um de nós foi projetado desde o ventre da sua mãe com um amor tão grande, nós temos uma importância tremenda para Deus. Deus nos ama, ele não nos vê como vê o homem. Ele nos vê de uma forma grandiosa, ele nos vê por dentro, ele vê nosso coração, ele não vê nossa aparência, ele não vê nossas atitudes, ele vê o que tem dentro de nós. E ele sabe exatamente o que ele pode esperar de cada um de nós. E aí, mais uma vez, vem a batalha espiritual. Satanás, mais uma vez, se levanta e tenta frustrar tudo aquilo que Deus sonhou para nossas vidas. Projetos são grandes, né? Deus trouxe o apóstolo Tomé lá do Rio de Janeiro com um projeto muito grande da Missão Apostólica Sem Fronteira. Ele largou tudo e veio para cá, porque o projeto de Deus era muito maior. Era muito maior do que uma igreja cheia que ele dirigia no Rio de Janeiro. Não, eu vou lá porque Deus está precisando de mim. Não deve ser diferente com cada um de nós. Deus sonhou para cada um de nós algo grandioso. Ele nos deu dons e talentos. Cada um de nós fazemos parte de um sonho de Deus. Você tem dimensão da grandiosidade daquilo que você representa para Deus? Ele sonhou com você. Tudo estava lá no ventre da tua mãe e ele já estava projetando. Minha filha amada, meu filho amado, vai ser grande lá na terra, vai realizar aqueles projetos, aqueles sonhos. Eu vou enviar primeiro meu filho Jesus, ele vai lá, vai resgatar e vai trazer para que eu possa realizar todos os meus planos através desses meus filhos. Sonhos grandes e tremendos sobre a vida de cada um de nós. E ele veio, o apóstolo veio, começou essa grande obra. No início tínhamos uma unidade tremenda. Nós começamos porque fomos movidos por uma palavra, por uma promessa, e sabíamos que nós estávamos no centro da vontade de Deus ali. Sabíamos que Deus estava nos levantando, apesar de nós olharmos para nós mesmos quando fomos levantados e não nos sentirmos capazes. Nenhum de nós éramos capazes, nós éramos pessoas improváveis aos nossos olhos. Mas para Deus ele via quem nós somos por dentro. Ele conhecia a grandiosidade que nós tínhamos por dentro, nosso coração, nossos sonhos, nossos projetos de fazer a vontade dele. Nossos dons e talentos colocados ali à disposição dele. Todos nós improváveis quando ele nos levantou. Pastor Jean estava ali conosco, né, logo no início da obra. Então, amados, nós éramos movidos para que, quando essa obra foi implantada, nós éramos movidos em unidade. Quantas vezes saímos ali, quando começou esse ministério, o meu filho tinha um carro, enchia de cadeira, a gente ia lá para a Zona Leste, começamos ali na Zona Leste, fazer o trabalho. O pastor, na época, ele só dizia assim, nós vamos para a Zona Leste no sábado, vamos lá. Um dizia, eu levo a verdura, outro dizia, eu levo a panela, eu levo o feijão, eu levo isso, eu levo aquilo.
e nós íamos cheio de folhetos, escorregávamos, caíamos no barro, quando chovia, pegávamos, mas estávamos lá. Porque sabíamos daquilo que Deus estava levantando. Um grande sonho, um grande projeto, algo muito grande que exigia a unidade do corpo de Cristo para realizar o sonho. Deus, quando criou o mundo, ele estava em unidade. Pai, Filho e Espírito Santo trabalharam em unidade, realizaram coisas grandíssimas. E nós precisamos estar em unidade para que aquilo que Deus sonhou para nós, no ministério, na nossa casa, onde quer que for, seja realizado. Nós precisamos estar em unidade sempre, e nós íamos. E foi assim que começou a missão apostólica sem fronteira. Vidas sendo rendidas ao Senhor, nós contratávamos cabeleireiro, fazíamos mutirão, e a igreja foi crescendo, 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 cada dia mais, se desenvolvendo. Chegamos a 18 congregações. Chegamos a ter igreja lá em São Paulo. Chegamos a ter 3 congregações lá no Rio de Janeiro. Mas aí o que aconteceu? Apóstola, o que houve? O inimigo opera na divisão. Fala assim, o inimigo opera na divisão. A divisão é a operação matemática que consiste em repartir uma quantidade em partes iguais. Ela é usada para distribuir um total em grupos de tamanhos iguais ou para determinar quantas vezes um número cabe dentro do outro. Satanás queria dividir o céu e assentar-se no trono, sendo semelhante ao Altíssimo. Na sua rebelião, conseguiu levar 1/3 dos anjos do céu. Onde há divisão, a presença de Deus não encontra ambiente para agir. O que aconteceu na missão, apóstola? Divisão. Tínhamos congregações lotadíssimas. Né, meu filho? Deus agia de forma tremenda. Congregações, isso aqui é pequeno dentro do que Deus estava fazendo. Uma congregação que nós tínhamos aqui no Cidade Nova, né? Nova Cidade, Riacho Doce. Gente, aconteceu coisas incríveis. Que eu e o apóstolo Íris passamos, meus amados irmãos. Vocês não têm noção. Por causa da ação de Satanás, quando a igreja começou a se dividir. O que nós sofremos? Porque eu e o apóstolo sempre seguramos a peteca em Manaus e o apóstolo precisou ficar no Rio de Janeiro. Lá no Rio tinham 3 congregações, ele ficava lá e eu, o apóstolo, aqui desde assim vai fazer 19 anos, sempre cuidou desta obra, eu, o apóstolo. Amados, teve uma situação lá no Nova Cidade, um negócio tão feio, que nós abrimos mão de uma congregação com tudo dentro, tudo, pela paz. Saiu um pastor pediu férias, que ele estava precisando se ausentar junto com sua esposa, que estava havendo ali uma crise, tudo plano do inferno. Estavam passando por um momento difícil e pediram férias. Tá bom, vamos dar férias, vai lá, resolve, né? Passa um mês com a esposa, restabelece lá tudo e fica um pastor nosso lá. Mandamos um pastor para lá. E esse pastor foi por 30 dias. 30 dias depois, o pastor que saiu para resolver a situação dele voltou. E o pastor que nós tínhamos enviado para lá, com a sua esposa, disse, eu não saio daqui. Se você pode retornar para a sede, que o pastor titular está retornando. Não volto mais não. Agora eu sou pastor daqui. Vocês acreditam que dentro do reino de Deus acontece isso? Amém? Aconteceu isso. Amado, estava numa época como era aquele pessoal, hoje tem o Comando Vermelho, tem o que era? Turma do Norte, Zona do Norte, como é que é? Era o FDN, né? Esse pessoal que ficou ali tomando conta da congregação se uniu lá com o FDN, e no dia que nós fomos lá para retomar a igreja, fomos ameaçados, eu e eles. E quem estava conosco?
Eles disseram, nós vamos sair daqui. Agora é nossa essa congregação. Reino dividido. E eu e o apóstolo Íris passamos numa situação tão terrível, que nós dissemos, foi terrível. Terrível mesmo. Fomos lá ameaçados por esse comando, né? Fomos ameaçados. Aí eu olhei para ele e disse assim, apóstolo, sabe quantas vezes nós vamos aqui? Nunca. Ele disse, nem eu. Então vamos deixar para lá, vamos, deixa ficar a igreja, deixa ficar instrumento, deixa ficar tudo. Não vale a pena. Deus não estava mais naquele lugar. Deus começou a querer separar o casal, depois veio essa divisão. E assim, de 18 congregações, hoje nós somos 8. Mas nós estamos consolidando as vidas para que não sejam mais instrumento de Satanás. Nunca mais, hoje, as nossas vidas, a Missão Apostólica Sem Fronteiras estão sendo consolidadas pelo apóstolo Íris. E vocês estão sonhando os sonhos de Deus. E Deus não trabalha com divisão. Onde há divisão, Deus não encontra ambiente para agir. Quando o coração está dividido, parte quer servir a Deus, parte quer o mundo. Há instabilidade, falta de paz e ausência de direção. O que aconteceu? Deus não estava naquele lugar mais. Quando nós saímos de lá, Deus também se retirou. Deus não age em ambiente com divisão. Posso ouvir um amém? Amém. Deus não age em ambiente com divisão. Não foi só essa, foram outras também. Aí Deus começou a operar numa outra igreja nossa, que eu estava falando agora há pouco, lotadíssima, cheia do poder de Deus. E aí veio a soberba no coração do pastor. Satanás entrou com a soberba. Sou eu que faço, sou eu que faço acontecer. O poder e a autoridade são todas minhas. Se eu sair daqui, nada acontece. E aí Satanás se instalou. Outra igreja que nós perdemos tudo que tinha dentro. Perdemos tudo. Porque nós não queremos confusão, nós queremos unidade, nós queremos Deus, nós queremos paz, nós queremos união. Enfim. Unidade é força, divisão é fraqueza. O que aconteceu? Isso é fraqueza. A pessoa deixa Satanás operar no coração, Satanás vem e destrói. É por isso que nós não podemos deixar que Satanás entre na nossa casa, entre no nosso lar, porque é destruição na certa. Onde há divisão, Deus não opera. Hoje Deus está falando conosco. Vamos atentar para a nossa casa, nossa família. Vamos viver unidade, vamos viver em concordância. Porque quando nós vivemos em concordância, Deus está habitando ali, Deus está no controle. A divisão é uma estratégia de Satanás. A acusação contra Jesus era uma tentativa de gerar confusão ali nessa passagem que nós lemos. Até a família dele se levantou. A família dele sabia que ele tinha vindo com um projeto de Deus, sabia. Mas também estava sendo levado ali pelo povo, pela acusação, porque ele estava fazendo algo extraordinário que eles não estavam acostumados. Eles não creram naquele que foi enviado ali. A própria terra dele, o pessoal não aceitou, não acreditava nos milagres que ele operava. E aí é quando ele fala, né, pronuncia essa palavra, se uma casa estiver dividida com si mesmo, tal casa não poderá subsistir. Se Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, é o seu fim. Quer ver uma coisa organizada? É o inferno. Ele se organiza para destruir nossa vida, vocês sabiam disso? Ele se organiza, vem vários demônios para destruir nossas vidas. Eles são hiper-organizados e nós temos que ser muito mais bem organizados. Quando oramos juntos, quando estamos em unidade, Deus manda a bênção. Nós temos que buscar em unidade, dobra o joelho. Eu estava ouvindo uma revelação que uma pastora estava contando, uma mulher muito usada por Deus. Deus mostrou em visão para ela que aqueles demônios que iam ser soltos nos últimos dias já estão aqui.
E Deus mostrava para ela, Satanás, dando ordem para esses demônios. Sabe aquele pessoal que dobra o joelho? Aqueles ali a gente não consegue vencer. Eles são mais difíceis de vencer. Vamos procurar orar dobrando o nosso joelho. Vamos procurar Deus com mais firmeza, mais vezes lendo a Bíblia, procurando, consagrando, para que a gente seja sempre fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Aí nós vamos resistir aos dias maus, nós vamos resistir a Satanás e todos os seus demônios. Nós devemos guardar o nosso coração. Muitas vezes a divisão não começa no lar ou na igreja, começa dentro de nós. Dentro de nós começamos a julgar aquele que Deus colocou como líder, o apóstolo Ives. Ele é o nosso comandante aqui da Missão Apostólica Sem Fronteiras. Aquilo que ele demanda para a gente é o que Deus demanda para ele. Vamos aceitar. A gente estava tendo um problema aí, eu e o apóstolo, a gente vive tendo problema. Vocês não têm noção como é nossa vida ministerial. Estava tendo um conflito lá que os líderes não tinham tempo de servir a Deus, não tinha tempo de consagrar, não tinha tempo de trabalhar. Sou líder, não posso mexer na cadeira, sou líder, não posso arrumar, eu sou o cara, eu sou o bam. Eu trabalho muito, eu não sei, eu, é o eu. E a obra foi quase fechada, por falta de trabalhadores. E Deus nos chamou, não para esquentar banco dia de domingo, Ele nos chamou para trabalhar. E quando o líder chama, é porque ele tem demandas do céu para a igreja. E naquele dia eu dei uma palavra interessante. Nós que trabalhamos secularmente, a gente cumpre horário. Aconteça o que acontecer, se o horário é 8 da manhã, a gente está lá. Convoca dia de sábado para trabalhar, eu estou lá. Porque é o meu salário. Não falto. Eu tenho medo de descontarem do meu salário. Vou doente, vou com dor de cabeça, vou do jeito que estou, mas estou lá. Não me atraso, cumpro o meu horário por um salário. Criatura, maior do que um salário é o que Deus nos dá diariamente. E nós não fazemos a metade daquilo que Deus espera de nós. E por que a gente faz por um mísero salário muitas vezes? Se a gente consegue ser fiel secularmente, por que a gente não consegue ser fiel naquilo que Deus colocou em nossas mãos? Por que nós não conseguimos fazer aquilo que Deus designou para cada um de nós? Porque nós somos um corpo, cada um de nós tem uma função. Nós dependemos uns dos outros. Para que tudo funcione, a cabeça não pode andar sozinho, nem o pé, nem a mão. Temos que estar aqui, em harmonia, para que Deus venha realizar os planos dele na nossa vida, no meio do ministério. É interessante que nós valorizamos muito mais o que ganhamos lá fora do que dedicamos a Deus em prol daquilo que Ele nos dá, saúde. Ele nos alimenta, Ele nos sustenta, Ele nos guarda, Ele nos salvou. Nós temos uma dívida eterna com Ele. E por que a gente não pode fazer aquilo que Ele colocou em nossas mãos? Ele nos deu um talento e Ele vai cobrar esse talento de nós. Ele vai cobrar tudo aquilo que Ele nos deu. Amém? Então, amados, o nosso maior exemplo de unidade, Pai, Filho e o Espírito Santo, eu já falei, são distintos em suas manifestações, mas complementados, completamente unidos em amor, missão e essência, né? A igreja, como corpo de Cristo, deve refletir essa mesma realidade. Muitos membros diferentes, de diferentes funções em um só corpo. Quando compreendemos que a unidade e a harmonia nas diferenças, não nos sentimos ameaçados pelos aspectos que divergem, mas passamos a valorizá-lo. Como Paulo escreve em Efésios 4:3, devemos nos esforçar para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz.
Essa unidade não acontece por acaso, ela é construída com intenções, humildade e disposição para caminharmos juntos, mesmo quando discordamos. Sabe o que é que acontece? Deus dá o dom. Aí eu me sinto bam, porque eu estou fazendo algo que a outra pessoa não faz. Aí nasce o espírito de inveja dentro da igreja. Às vezes levanta o espírito de soberba, porque eu falo em mistério, porque eu tenho revelações, porque eu sou. Tu não é melhor do que ninguém, criatura. Cada um de nós é importante para Deus, dentro daquilo que Ele nos entregou. Ninguém é melhor do que ninguém. Não é porque eu tenho profecias, sonhos, porque eu sei falar em diversas línguas que eu sou melhor. Não. Todos nós somos iguais. Diante de Deus, temos o mesmo valor. A começar daquele que limpa o chão, do que fica lá na porta, do que quem vem pregar aqui. É tudo igual. Ninguém é melhor do que ninguém. Eu e o apóstolo Livre somos os menores de vocês, menores. Porque a partir do momento que nós tentarmos ser soberbo, Deus tira aquilo que Ele nos deu. E o maior tem que ser o menor. Ninguém é melhor do que ninguém. E Deus chama quem Ele quer, como Ele quer, para fazer o que Ele quer. Tudo com um propósito, por uma coisa muito maior. Ele deixou conosco. Amém? Jesus veio com humildade, cumpriu a missão dele aqui, com humildade. A gente não vê nada de Jesus com carrão, andava descalço, com uma alpercata, na maior simplicidade, maior humildade. O maior exemplo que Jesus deixa para nós é a humildade. Foi humilde o tempo todo, não tinha onde reclinar a cabeça. Hoje a gente vê muitos líderes, tem até aviões, tem tantas coisas grandes, né? E quando Jesus nos ensinou coisas tão simples, coisas tão grandiosas, e Ele cumpriu com essa humildade a missão que Deus deu para Ele. E a missão dele foi passada a cada um de nós. Por que nós temos que ser diferentes, se Ele nos deixou algo tão precioso como lição para nossas vidas? Nós temos que nos unir, nós temos que nos amar. Nós não podemos odiar o nosso irmão. Que coisa mais triste a gente ver dentro das igrejas divisões. Isso é triste. Deus não vai agir desse jeito no meio da igreja. Deus não vai agir em nenhum ministério se houver divisão. Nós temos que estar juntos no mesmo propósito. Como diria o apóstolo Tomé, para frente e para cima sempre. Amém? Fazendo aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Deus, quando manda os comandos para o apóstolo Ivo, Ele manda para a gente. Então, promova a unidade de uma igreja. Não seja instrumento de divisão. Onde você entrar, leve paz. Onde houver conflito, seja ponte. Onde houver fofoca, seja luz. Onde houver discordância, seja pacificador. Nós fomos chamados para sermos pacificador. Se alguém vir te contar uma fofoca, falar mal do teu irmão, diz assim: eu não quero saber. Eu não quero saber, vamos orar. Se tu está achando isso, Deus não vai orar por ele. Você corta na hora. Corta mesmo. Uma das armas que Satanás mais usa na igreja para acabar é a fofoca, é a contenda. Ame cada um que aqui está. Ame cada um dos seus irmãos. Ame cada um da tua casa e da tua família. Não deixa a fofoca, a discórdia entrar na tua casa, no meio da tua família. Amém? Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Mas individualmente somos membros uns dos outros. Então tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Está lá em Romanos 12, 5, 16. A Bíblia nos diz que somos parte de um único corpo, o de Cristo. O apóstolo Paulo explica que assim como o pé não pode dizer que ele é mais importante porque leva o corpo aos lugares, ou a mão não pode dizer que ela vale mais porque escreve
ou lava os cabelos, assim somos nós, né? No corpo não existe membros melhores do que os outros. Quando o membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando o membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Lá em 1 Coríntios 12, 26. Assim somos nós, cada pessoa no corpo de Cristo tem sua importância e valor. A unidade é cada parte trabalhar um mesmo objetivo, visando ao benefício de todas as partes. Cada um de nós foi chamado com propósito. Cada um que aqui está tem um propósito. Já falei isso aqui várias vezes, eu vou repetir. Eu nunca seria pastora de congregação. Não foi isso que Deus entregou nas minhas mãos. Cada um de vocês, Deus entregou algo muito precioso. Execute da melhor forma possível. Uma vez a bispa preocupada, apóstola, sua idade, tesouraria. Eu vou morrer sendo tesoureira da missão apostólica sem solteira. Se eu vou deixar quando o apóstolo dizer, chega, eu não ouso abrir mão daquilo que Deus colocou na minha mão, não ouso. Uma vez eu ousei, paguei um alto preço. Eu sei pelo que Deus me salvou, pelo que Ele, qual foi a causa que Ele me deixou viver. Então, o que eu fizer para Ele é pouco diante da grandeza do que Ele fez por mim. E você tem que ter essa mesma visão. Lembre-se de onde Deus te tirou, sempre falo isso. Lembre-se o que Ele fez por ti. E se o que tu estás fazendo para Ele equivale àquilo que Ele já fez por ti. Vamos mensurar aquilo que Deus, tem feito por nós. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para a edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique a graça aos que a ouvem, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual foram selados para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia seja eliminado do meio de vós, bem como toda maldade. Pelo contrário, sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros da mesma maneira como Deus vos perdoou. Amém? Nós estamos passando por um período marcado por divisões e disputas, né? Em diversos grupos da sociedade. E nós temos que fazer a diferença. Nós temos que fazer a diferença onde quer que formos. Nós temos que mostrar que nós somos parte do corpo de Cristo. Nós temos que mostrar na nossa casa, no nosso trabalho, que nós temos um Deus que cuida de nós, né? A gente tem observado, até anotei aqui, dentro das igrejas, muita competitividade. As pessoas estão esquecendo que cada um de nós, Deus entregou um dom, né? Então a gente não vai ter inveja do dom do irmão, né? A gente tem que se alegrar. Eu acho muito lindo, eu admiro aquilo que Deus entregou para a Bispa Francisca. A Bispa Francisca, ela conversa com Deus assim, tete a tete. Deus fala com ela e eu admiro. O apóstolo Tomé, quando chegava aqui em Manaus, a primeira pessoa que ele procurava era a Bispa Francisca, para orar com ele. Porque Deus entregou um dom lindo para ela. Eu acho que na missão apostólica ninguém tem esse dom de ouvir Deus. A vida dela é fácil, não. Hoje quem estava lá na igreja viu ela chorando, as lutas que ela passa. Ela paga preço, ela quase não dorme à noite. Ela passa a noite chorando. Eu fiz uma viagem com ela para São Paulo, a gente foi fazer um treinamento lá na Lagoinha. E depois nós resolvemos visitar, subir a serra para visitar uma cidade linda na serra. E nós pegamos o ônibus, eu, ela, a Bispa Creuza. Ela ia o tempo todo no ônibus, falando em mistério, eu brincando com ela. Mulher, vão pensar que tu é doida, tu está falando idioma que ninguém vê. Mas ela, o tempo todo, ela subiu a serra, e era muito tempo para subir a serra, e depois ela andando na cidade, a coisa mais linda, enquanto a gente estava ali vendo as novidades, ela estava
falando com Deus o tempo todo. É muito bonito o dom, mas não inveje o dom de ninguém, porque cada um sabe o preço que paga pelo dom que Deus entregou. Amém? Jesus não apenas ensinou sobre unidade, ele viveu unidade com o Pai e com o Espírito. Então, se quisermos permanecer firmes, prosperar e ver vitória sobre o inimigo, nós precisamos cultivar esta mesma unidade, né? Viver em comunhão no lar, no trabalho, na igreja e na sociedade deve ser nossa motivação diária. Precisamos nos relacionar bem com as pessoas ao nosso redor, ajudando uns aos outros, vivendo sempre em união, pois é na união que o Espírito Santo de Deus derrama seu óleo sobre nós. E ainda mais é na unidade e na comunhão que o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre, né? Então, uma família unida permanece, uma vida alinhada vence, e uma igreja unidade o diabo não destrói. Cadê o grupo de louvor aqui? E assim eu deixo essa palavra com vocês. Eu espero que Deus tenha falado com cada um de nós, porque Deus falou muito comigo essa semana sobre essa unidade. Eu passei a semana no óleo, e Deus falando o tempo todo sobre a unidade no nosso lar, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso ministério, principalmente nossa casa e nosso ministério, né? Porque é no ministério que nós estamos fazendo a vontade de Deus, e é no nosso lar, é a nossa família que está em jogo, e depende de cada um de nós. Nós conhecemos a palavra e nós não podemos deixar que a nossa família venha a perecer. Nós temos um preço a pagar pela nossa casa, nossa família. Muitas de nossas famílias não estão servindo ao Senhor, e nós temos que pagar um preço, né? Eu não tenho um dia sequer, eu e o evangelista, que a gente não deixa de orar por parte da nossa família, pelo ministério, enfim, a gente perde o sono, fica orando, é dia e noite, noite e dia, principalmente pelos nossos. Nós não podemos deixar que, quando o Senhor vier buscar a sua igreja, a nossa casa fique, nossa família fique. Temos que pagar um preço. E que esta noite Deus venha se manifestar em teu coração. Amém?